A prova de que essa história não acabou com a Tarifa Moraes e que o Alexandre é de fato o alvo principal são os pronunciamentos que nós temos vindo dos Estados Unidos acerca das aplicações de sanções ao Alexandre de Moraes através da Lei Magnitsky, a já conhecida pena de morte financeira. E não se enganem, ela muito provavelmente está a caminho. Olá, Edu Carvalho, melhor canal de cortes do YouTube. Ei, se você gosta do que eu faço, pensa nisso. Esse conteúdo só existe porque tem gente ajudando a manter. Com pouco mais de $5 por mês, você também pode contribuir. Acesse www.paulofigueiredoshow.com/apoia, use o cupom da descrição e já fica o meu obrigado. Ronaldo Caiado, governador de Goiás. Estado do Gilmar Mendes, grande responsável pela cagada que a gente está aqui. Eu diria que a responsabilidade do Gilmar Mendes é maior do que a do Lula. Gilmar Mendes, governador Caiado, é mais responsável pela situação que nós estamos do que o Lula. Gilmar Mendes é peça fundamental para resolver o problema do seu estado. Mas o que diz governador Caiado? Fala do Gilmar Mendes? Não, fala. O presidente Lula não está fazendo nada fora do script. Pelo contrário, segue a risco que o Hugo Chávez fez na Venezuela ao afrontar gratuitamente o governo americano. Lá, ao sofrer represálias como aplicadas agora ao governo brasileiro, Chávez ressuscitou o Bolívar e conclamou o enfrentamento aos americanos em nome da soberania, e veja o que aconteceu naquele país. Agora Lula, de caso pensado declara uma guerra ao Congresso Nacional, tenta conflagrar uma luta de classe entre ricos e pobres, depois de ter assaltado os aposentados, e sai em ataque ao presidente dos Estados Unidos, país que sempre foi nosso aliado. Com as medidas tomadas pelo governo americano, Lula e seu entourage tentam vender a tese da invasão da soberania no Brasil. Mas Lula não representa o sentimento patriótico do nosso povo e muito menos tem credenciais para defender a soberania brasileira. Lula já se ajoelhou ao narcotráfico e quer de toda maneira se aliar a países que são verdadeiras tiranias sustentadas pelo ódio, a corrupção e terrorismo. Ele continua. O que cabe fazer diante da gravidade do momento seria a criação de uma comissão de parlamentares da Câmara e do Senado com a missão de abrir diálogo com o governo americano e esclarecer ao povo dos Estados Unidos que não confunda as declarações do Lula com o pensamento do povo brasileiro. Cara, esse tá mais perdido, tadinho. Tadinho. Ele quer ser presidente do Brasil. O cara quer ser presidente. Cara, você tá no século XX, cara. Está no século XX, você está ali preso, não, talvez início do século XXI, mas mais final do século XX. Já era, cara, isso aí já se foi, cara. Não tem nada a ver, eu já expliquei, não tem nada a ver com... Você leu a carta, Caiado? Você leu a carta? Eu tenho simpatia pelo Caiado, mas isso é meio coisa de analfabeto funcional. O Trump escreve que o problema é um e o cara lê e publica uma carta, o problema é outro. Um texto desse tamanho sobre a Tarifa Moraes sem citar o nome do Alexandre do Supremo Tribunal Federal. Talvez por ser parte do establishment também, né? O foco do Caiado é o Lula por uma razão simples. Ele quer ferrar o Lula para tentar se eleger presidente de 2026, mas não quer se indispor com o Supremo Tribunal Federal, de quem ele é um grande aliado. Então, ainda que a narrativa tenha sido ganha, no sentido de não atribuir a Tarifa Moraes ao Bolsonaro, ela também não pode se deslocar de maneira a se atribuir ao Lula. O nome disso é Tarifa Moraes. Repitam, publiquem nas suas redes sociais, Tarifa Moraes. Tarifa Moraes. Por uma razão muito simples. A razão principal para a existência são as violações de direitos humanos perpetradas pelo Alexandre de Moraes e o Supremo Tribunal Federal. Esse é o foco, inclusive para o Trump. A prova de que essa história não acabou com a Tarifa Moraes e que o Alexandre é de fato o alvo principal são os pronunciamentos que nós temos vindo dos Estados Unidos acerca das aplicações de sanções ao Alexandre de Moraes através da Lei Magnitsky, a já conhecida pena de morte financeira. E não se enganem, ela muito provavelmente está a caminho. Ora, não acreditem no Paulo Figueiredo. Se vocês não ouviram os avisos do Paulo Figueiredo até agora... Fala, amigos do canal. Tá gostando desse vídeo? Então não esqueça de deixar o like, comente o quanto quiser e compartilhe com seus amigos e inimigos por um Brasil melhor e mais justo. Inscreva-se no canal e nos ajude a chegar a 1 milhão de inscritos. Não saia daí que o melhor desse vídeo ainda está por vir. Melhor canal de corte do YouTube. Eu não sei nem como explicar um troço desse, mas ouçam os apelos de quem começou
a falar sobre essa história, ouçam o apelo, por exemplo, da Maria Elvira Salazar. O que escreveu a deputada aliada do Trump, uma das deputadas mais importantes americanas e a pessoa que é consultada no assunto Brasil. Ela fez publicamente, faça um apelo para que a administração Trump imponha imediatamente sanções do Global Magnitsky Act contra Alexandre de Moraes. Esse juiz radical transformou a Suprema Corte do Brasil em uma arma política, silenciando opositores, censurando americanos e fechando plataformas de liberdade de expressão. Ele não está defendendo a democracia, está desmontando. Alexandre de Moraes representa uma ameaça direta à liberdade política no Brasil e em todo o nosso hemisfério. Os Estados Unidos devem agir agora. Congelem seus bens, revoguem o seu visto e enviem uma mensagem alta e clara. Não toleraremos juízes autoritários perseguindo a oposição política e atacando a liberdade. Não tem uma palavra sobre Lula. Aprenderam, governadores? Aprenderam, deputados? Pô, mas os deputados americanos estão entendendo melhor do que os brasileiros? O que disse o grande jornalista americano Michael Schellenberger, que foi quem revelou os Twitter Files Brasil e um dos responsáveis a expor o Alexandre de Moraes. E acabou também perseguido pelo pseudo-juiz Alexandre de Moraes. O que diz Michael Schellenberger? Trump impôs uma tarifa de 50% ao Brasil, em parte devido à guerra ilegal e inconstitucional contra a liberdade de expressão. O próximo passo é Trump impor sanções de direitos humanos ao ministro Moraes, da Suprema Corte, com base na Lei Magnitsky. A liberdade e a democracia do Brasil dependem disso. Ah, mas não estou satisfeito. Tudo bem. Não confia no Paulo, não confia no Schellenberger, não confia na Maria Salazar, não tem problema. Vamos ao Mike Pence, ex-membro do Departamento de Estado e uma das pessoas responsáveis pela exposição do complexo industrial da censura que mostrou todo o financiamento da USAID ao Alexandre de Moraes. Essas são as pessoas que expuseram o Alexandre. O que diz Mike Pence? Se alguma vez houve um caso que justificasse sanções Magnitsky, não há exemplo mais perfeito que Alexandre de Moraes, o juiz tirano do Brasil, que está prendendo um presidente, confiscando bens de empresas americanas e expondo descaradamente um apagão total da liberdade de expressão a dezenas de milhões de pessoas. A essa altura, você que assiste o Paulo Figueiredo Show já deve ter decorado a minha frase. Se havia alguém que ainda duvidava quando eu dizia que o Alexandre de Moraes surfou em uma onda de censura global, que essa onda virou espuma, se dissipou e que agora vem uma tsunami na direção dele. Eu acho que agora essa dúvida se foi. O nosso trabalho aqui nos Estados Unidos é muito sério. Eu entendo que os brasileiros não estejam acostumados com pessoas que trabalham de maneira estratégica. Mas vocês que assistem o Paulo Figueiredo Show, vocês são testemunhas. Vocês viram o princípio, o meio e o fim. Talvez não o fim, porque a gente ainda não tenha chegado totalmente ao fim. Mas vocês viram a estratégia sendo implementada. Então vocês acostumem-se com uma pessoa que entrega o que promete. Aqui não tem acabou, porra. Aqui não tem covardia, aqui não adianta mandar me prender, não adianta me botar na lista Interpol, não adianta. Se eu for preso na lista Interpol, fui, pô. Fui preso, vou lá, vou tentar ser solto, e a vida que segue eu já fui, já passei por isso antes. Eu não entendo esse medo desesperador de ir para uma prisão. Bolsonaro iria para uma prisão domiciliária, eu não entendo. Briga, pô, faz parte da trajetória, grandes líderes são presos, faz parte. Pô, meu bisavô foi preso na Fortaleza de Santa Cruz por Getúlio Vargas. Aliás, ontem foi 9 de julho, grande feriado de São Paulo. Se você, como eu, tá dormindo mais tranquilo agora que o Trump voltou à presidência, ótimo. Mas e o Brasil? Nosso país continua no buraco. A volta do Trump nos dá esperança, mas as coisas não vão se resolver sozinhas. Vai ser preciso muito trabalho, meu e seu. E não adianta xingar muito nas redes sociais achando que isso resolve alguma coisa. Não tem salvador da pátria. Não tem um político que vai resolver por você. A responsabilidade é sua. Eu larguei tudo para me dedicar a isso. E você? Como você pode ajudar sem abandonar as suas obrigações? Simples. Apoie quem está na linha de frente. Sem isso, esse trabalho simplesmente não continua. Acesse www.apoia.se
www.paulofigueiredoshow.com/apoie e com a partir de $5 por mês, garanta que isso siga em frente. Se puder ir além, torne-se meu patrono Gold e participe do meu grupo privado e ajude a definir as minhas próximas pautas. A diferença entre vencer e perder está na ação. Durma tranquilo, sabendo que você fez a sua parte. Obrigada por assistir o vídeo até o final. Se você já chegou até aqui, confere se já está inscrito no canal e se já deixou aquele like generoso. Estamos quase chegando a 1 milhão de inscritos e a sua ajuda é muito importante para levar o canal Olavo Edu Carvalho mais longe. Até o próximo vídeo, meus amigos. E neste momento é muito fácil aos defensores do plano alegar isso é uma teoria da conspiração.